Bom dia. Dando início à nossa apresentação da disciplina de literatura brasileira do romantismo e realismo, iremos analisar a obra O Ateneu, de Raul Pompeia. Meu grupo é formado por Arivane Santos, Sabrina Monique e eu, Vitória França. Raul Pompeia foi um escritor brasileiro pertencente ao movimento realista e naturalista. Ele foi jornalista, contista, cronista, romantista e orador. A sua obra de mais relevância e uma das mais importantes do realismo é o Ateneu, que a gente vai analisar aqui, e foi publicado em 1888. Raul Pompeia foi um dos maiores representantes do realismo, ao lado de Machado de Assis e Aloysio de Azevedo. Ele nasceu em Angra dos Reis, dia 12 de abril de 1863, e viveu lá até os seus 10 anos, quando a família dele resolveu mudar para a capital. Ele nasceu em um seio de uma família que tinha boas condições. O seu pai, Antônio Dávila Pompeia, era advogado. Quando Raul Pompeia chegou no Rio de Janeiro, ele foi matriculado num colégio interno chamado Colégio Abílio. E desde muito cedo foi notória a inclinação de Raul para a literatura. No colégio ele escrevia para um jornal que circulava lá internamente, chamado O Archote. Só que aí seus comentários críticos levaram ele a ser transferido para outra instituição. E aí ele ingressou no famoso Colégio Imperial Dom Pedro II. Foi nesse colégio que ele desenvolveu mais ainda seus dotes para as artes e publicou seu primeiro romance em 1880, intitulado Uma Tragédia no Amazonas. Depois, ele se mudou para São Paulo para cursar Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco e atuou nos movimentos abolicionistas e republicanos. Em 1882, ele publicou, com forte tendência antimonarquista, sua obra Diário da Coroa. Então, ele terminou seu curso de Direito no Recife, mas ele nunca exerceu a profissão. Quando ele retornou ao Recife, ele foi jornalista. Escreveu diversas críticas, crônicas, contos e folhetins. E, além disso, ele foi professor de mitologia na Escola Nacional de Belas Artes. E ainda foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional, em 1894. Só que aí ele foi afastado desse cargo por ser acusado de protestar durante o enterro de Floriano Peixoto. O protesto era contra o presidente da República, que na época era Prudente de Moraes. O seu temperamento crítico gerou polêmicas e diversos problemas em sua vida pessoal. E então, até alguns dos amigos dele se afastaram. A historiografia literária costuma classificar autores associando-os a determinada escola ou estética literária, de acordo com a sua produção. Isso acontece levando em consideração, além do período histórico em que o autor vive, os temas abordados e o estilo utilizando, incluindo o tipo de linguagem, as influências, referências que fazem presente, entre outros. Nesse sentido, o Raul Pompeia se torna um verdadeiro problema para esses estudiosos da literatura nacional. Eles não conseguem chegar a um consenso em relação à classificação da obra do autor. Ora é visto como realista, ora como naturalista e ainda por outros como realista e naturalista. Além dessa dificuldade de classificar qual vertente da literatura do período pertence à obra de Raul Pompeia, há também o fato de que o autor foi influenciado por tendências como o impressionismo, que pode ser percebido na plasticidade com a qual os retratos e os ambientes são construídos em suas obras. Ao mesmo tempo, a influência do expressionismo, o extremo oposto do impressionismo, o que se revela no gosto pelo mórbido e na utilização do grotesco para desinformar a realidade. Esses desafios enfrentados quando se refere à obra de Raul Pompeia demonstra a complexidade da produção literária do autor. E nessa obra que a gente vai analisar, o Ateneu, se consagra essa realidade na literatura com esse romance, cujo subtítulo é Crônica de Saudade.
Quando Pompeia publicou uma charge titulada O Brasil Crucificado de Ladrões, em referência a Portugal e a Inglaterra, surgiu uma polêmica entre ele e o poeta parnasiano Olavo Bilac. Essa charge desagradou muita gente, inclusive Bilac, e como resposta, o escritor parnasiano publicou um artigo no jornal atacando a posição de Raul. Raul, vítima de depressão, cometeu suicídio no Rio de Janeiro em 25 de dezembro de 1895. Faleceu aos 32 anos com um tiro no coração. Dando seguimento ao nosso trabalho, eu vou iniciar minha parte falando um pouco sobre os personagens da obra para que no segmento do discorrer da obra vocês não fiquem perdidos. Então vamos lá. Nós temos o Sérgio, que é o protagonista e narrador da história. Temos o Sr. Starco, que é um pedagogo e o diretor do colégio. Temos a Dona Emma, que é a esposa do diretor. Temos o Rebelo, que é um aluno muito dedicado no colégio. O Sanches, que é colega de Sérgio e estuda no mesmo colégio. O Franco, que ele é um amigo de travesseiro do Sérgio e também estudante do colégio. O Barreto, que é estudante do colégio também, além de ser colega de Sérgio. Temos o Egberto, que é um amigo fiel que o Sérgio tem. O Americano, que é o novo aluno do colégio, possível responsável pelo incêndio, mas daí a gente deixa mais pra frente. Temos a Ângela também, que é uma funcionária do colégio e ela é espanhola. E temos o Bento Alves, que é um bibliotecário do colégio e amigo de Sérgio. Bom, eu vou dar seguimento ao nosso trabalho falando sobre O Ateneu, uma obra de Raul Pompeia, publicada em 1888. O Ateneu, ele narra o percurso de Sérgio pelo colégio interno O Ateneu, localizado no bairro do Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Seu pai o leva de encontro a um novo ambiente. Ele irá encontrar novas pessoas, até então imaturas nas suas ações. E Sérgio deve encontrar um mundo, como afirmava seu pai. É a típica cena de maternidade da época. O pai anseia em ver o filho pródigo com um futuro promissor, procura um internato para enquadrá-lo às cobranças de um mundo exigente e esmagador. Na porta do colégio, o pai de Sérgio diz: "Vás encontrar ao mundo coragem para a luta." Ao ingressar na sala, o narrador descreve a primeira impressão dos alunos. Orientado pelo professor, Sérgio senta-se ao lado do bom aluno Rebelo, com quem teve seu primeiro contato. Ao ser apresentado para a turma, à frente pelo seu professor, Sérgio acaba sofrendo um desmaio. Após isso, ele passa a caminhar pelo pátio e fazer observações sobre os alunos, sobre o espaço e sobre a disciplina do colégio. Durante uma aula de natação, Sérgio acaba se afogando e sendo salvo por Sanches, e começa daí uma amizade entre os dois. Sérgio busca um protetor para si, como um bom aluno, como era Sanches. Sérgio passa a fazer suas lições então com ele. Porém, há um movimento mais íntimo e é percebido por Sérgio. Então, os dois brigam. Desde então, Sérgio ele começa a tirar notas baixas e o diretor expõe esses resultados a todos. Após a briga, o Sérgio ele anda um tempo sozinho e acaba se tornando amigo de Franco, que era sempre castigado. Por vingança, o Franco ele decide jogar lascas de vidro na piscina e Sérgio observa tudo e, com remorso, ele vai para a capela rezar. Não acontece nada demais com os alunos, mas Sérgio acaba sendo castigado por ter dito que estava colhendo no jardim de noite, na hora em que Franco jogou as lascas de vidro na piscina. O diretor então chama Franco e Sérgio de peraltas na frente de todos. Sérgio então se aproxima por Barreto, que é um amigo que conversa sobre Deus e seu temor a ele. Influenciado por Barreto, Sérgio reza, faz jejum, mas mesmo assim tira notas baixas, e então revolta-se contra Deus. Após o afastamento de Barreto, ele decide se seguir sozinho e almeja o cargo de vigilante, pois assim não precisará de ajuda de Deus ou de amigo algum. Nesse momento, o jardineiro do Ateneu mata outro funcionário por briga em razão de Ângela.
Bento Alves imobiliza o assassino no momento da fuga. Os dois tornam-se íntimos e inseparáveis, leem juntos poesia, livros e histórias. Chegam as férias e Bento vai visitar Sérgio em sua casa. Após a volta das aulas, os dois brigam sem motivo algum. Porém, no calor da briga, Sérgio acaba por agredir também o diretor e Bento sai do Ateneu. Sérgio conhece então o Egbert, intitulado pelo narrador como seu único verdadeiro amigo, uma vez que a amizade era sem interesse, apenas alicerçada em admiração sincera. Egbert sempre tirava notas boas e por essa razão foi convidado junto com Sérgio para um jantar na casa de Aristarco, diretor do Ateneu. Nesse jantar, Dona Ema estava lá e Sérgio recebeu muitas carícias dela, reafirmando seu amor platônico. Após esse acontecimento, ele sente ciúme e resolve se afastar de Egbert. Paralelamente, Franco morre de uma doença misteriosa ocasionada por maus tratos no colégio. Sérgio adoece com sarampo e fica sob os cuidados do diretor, já que sua família viajava para a Europa. Em uma manhã, a ruína do Ateneu chegou. Todos gritavam por fogo. Sérgio saiu de sua cama e percebeu que estava tudo em chamas. Ao fim, parte da escola estava carbonizada. O culpado do incêndio proposital é Américo, um aluno recém-chegado que foi levado contra sua própria vontade. O pai dele pediu a Aristarco para que curasse o mau comportamento do garoto. Emma, esposa do diretor, aproveita o momento para fugir e abandonar o marido. Então Sérgio encerra suas memórias sobre uma vida de aprendizagem na escola. Bom, gente, o Ateneu é uma obra que se insere dentro do realismo brasileiro. Então, o realismo ele é a escola literária desse livro, tecnicamente. Porém, ele tem características de um momento, ou melhor dizendo, de uma vertente ou um braço do realismo, que é o naturalismo. Mas por quê? O autor ele utilizou a teoria determinista para criticar o ambiente corruptor dos internatos. Mas o que seria esse determinismo? Seria a ideia de que o meio em que o indivíduo está inserido pode influenciar no seu comportamento. E é justamente isso que vemos ao longo dos 12 capítulos da obra. A vida do Sérgio sendo narrada por ele mesmo, e já adulto, mas ele narra o que ele viveu ali naquele colégio interno a partir dos seus 11 anos de idade, onde ele começa a receber essa má influência de seus colegas. Então, dessa forma, o ambiente escolar ele é retratado como um espaço degenerante que faz a criança perder a inocência para ingressar na vida adulta. E nesse sentido, a crítica ela está diretamente na sociedade carioca e brasileira da época. Pois, afinal de contas, se aquela era a formação típica dos chefes de família burguesa, a gente pode concluir que os membros da sociedade eles eram corruptos. Eles eram educados para serem dissimuladores, desonestos, para fazerem jogos que é de interesse e seguir a lei do mais forte, que é aquele que é capaz de qualquer coisa só para levar vantagem. Outra característica bem marcante dessa obra e que me chamou muita atenção é a questão da linguagem, que é muito rebuscada. E o autor ele utiliza algumas figuras de linguagem, metáforas, hipérbole, ele faz a comparação. Então, essa obra ela é muito densa. E para mim, de todas as obras que eu já li de língua portuguesa, eu posso dizer que esse é o livro com a linguagem mais rebuscada que eu já tive contato até aqui.
Se interessar a vocês a leitura, de início vocês podem achar meio complicado, mas depois vão perceber como esse escritor escreve bem, ele usa bem o português, a nossa língua portuguesa. Outra coisa também é a forma que o espaço é descrito no livro. Às vezes se torna maior que a descrição dos personagens. Só o fato do livro se chamar O Ateneu, que é o nome do colégio, do espaço físico em si, assim como a gente percebe também na obra naturalista, o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que eles utilizam bem esse espaço para determinar o comportamento dos personagens. Em relação aos personagens, o Sérgio, que é o narrador personagem, ele vai descrevendo ali ao longo de toda a narrativa mais de 20 amigos, mais de 20 tipos ali que convivem com ele, mas que no fim das contas as relações entre esses amigos eram relações somente de interesse, e poucos foram aqueles que se aproximaram do Sérgio de verdade, buscando uma amizade verdadeira. E percebemos que esses interesses estão sempre ligados à intenção, muitas vezes sexuais. O Sanches mesmo, que é um desses personagens que ele se aproxima do Sérgio, no caso ele, em uma situação ali, ele salva o Sérgio de um afogamento, e depois ele tem uma aproximação, mas ele vai querer umas coisas mais íntimas, e então eles brigam. Mas, enfim, o que se percebe é que o comportamento dentro do colégio é determinado pelas companhias. E se trazermos a questão do homossexualismo, o Sérgio ele tem uma relação de amizade, inclusive com o bibliotecário da escola. Imagina assim, que um menino de 11 ou 12 anos de idade, ele está descobrindo a libido, ele está descobrindo a sexualidade, e ele olha para um lado e só tem meninos, ou seja, ele não tem referências femininas naquele meio que ele está inserido. Então, obviamente que essa é uma visão determinista do século XIX, ou seja, que você vai se tornar homossexual por conta de descobrir a sexualidade dentro de um ambiente que só tem meninos, só para meninos. Mas hoje em dia sabemos que isso é muito mais relativizado e discutido. Mas essa é a tese do livro. E também faz referência à orientação sexual do autor. Portanto, alguns desses vestígios que a gente pode perceber, vestígios biográficos, como rastros à infância e os anos em que o autor passou em internato, serviu de pano de fundo para que ele escrevesse o Ateneu, e deu esse caráter autobiográfico ao livro. Essa foi nossa apresentação sobre a obra O Ateneu, de Raul Pompeia. Espero que tenham compreendido e agradeço a atenção de todos.